Lucas 15. Vamos ler a parábola aí do filho pródigo. A partir do verso 11 diz: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quando você sai de casa, quais são as precauções que você toma? Você dá uma conferida lá para ver se a roupa está boa, se o cabelo está penteado, dá uma olhada lá para ver se o desodorante venceu, né? Cartões guardados dentro da carteira, atenção no trânsito, afinal de contas você está em Campos, vidros do carro fechados. Quando você está a pé, sai de casa a pé, dá a mão aos filhos, quando eles são pequenos. Nós, homens, devemos colocar nossas esposas e nossos filhos sempre no canto do muro, protegendo aquilo de valioso que nós temos. Não ficar mexendo no celular em algumas ruas, é perigoso, né? A pessoa pode ir ali levar. Precauções quando se sai de casa. E quando você sai de casa para viajar, você vai lá e tira os eletrônicos da tomada, fecha lá os registros do banheiro, o gás da cozinha,
confere se a porta de fato está fechada, dá uma olhada lá na geladeira para ver se tem comida que pode estragar, confere se os documentos estão certinhos, a passagem que se está impressa, tudo direitinho, bem guardada. Quando a gente sai de casa, nós precisamos tomar algumas atitudes. Cautela, responsabilidade. Seja para ir para o trabalho, seja para uma viagem que dura 15 dias, seja para ir no outro quarteirão, seja para ir no outro continente. Ninguém sai de casa de qualquer jeito. Pelo menos não deveria. Não deveria. Porque do lado de fora das nossas casas existem muitos perigos. E se nós não formos cautelosos, esses perigos podem ameaçar as nossas vidas. Então nós precisamos estar prontos. Porque sair de casa não é uma coisa simples, por mais que estejamos acostumados. Nós estamos diante de uma história de um rapaz que achou que sair de casa era simples. Ou pelo menos não era algo assim tão complicado como ele imaginava. A história começa dizendo, está aí no verso 11, certo homem tinha 2 filhos. Então perceba, essa história não é a história de um filho só. Às vezes nós falamos que essa é a parábola do filho pródigo. É também, mas não é somente. Porque como nós vamos ver daqui a uns 10, 12 domingos, quando começarmos a estudar a história do segundo filho, nós vamos ver que ele também está perdido. Então essa é a história de 2 filhos. E Jesus começa pelo mais novo. Jesus começa contando a história daquele que resolve sair de casa. E aí diz então o verso 12, o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Irmãos, isso não acontecia no Oriente Médio. Na verdade, não acontece. Inadmissível uma atitude como essa daqui naquela cultura. Mesmo na nossa cultura. Mesmo nos nossos dias, os filhos não fazem isso. Um filho exigir a herança é a mesma coisa que ele verbalizar para o pai, para a mãe, o desejo de que eles morram. Eu sei que existem alguns filhos que até têm esse desejo, mas eles não chegam a verbalizar isso. Porque quando pede a herança, esse rapaz ele está dizendo para o pai mais ou menos o seguinte, ô pai, o senhor está demorando a morrer. E como isso não acontece, me dá logo a minha parte da herança, porque eu quero viver a minha vida, eu quero desfrutar da minha vida, e como o senhor não morre, então me dá logo. O senhor é uma barreira para a minha liberdade. A vida do senhor é uma barreira para a minha realização pessoal. Eu tenho outros planos que não envolvem o senhor, que não envolvem a minha família, que não envolvem essa casa, que não envolvem essa cidade. Então me dá que eu quero ir embora. Eu não sou feliz aqui. Eu desejo buscar a minha alegria bem longe daqui. Ou seja, esse rapaz ele não tem a menor consideração pelo pai. Ele vive ali sob a autoridade do pai, com muita relutância. Ele não quer ser dirigido pelo pai, ele não quer obedecer ao pai, ele não quer prestar contas ao pai. Ele quer a liberdade dele, a independência dele. Ele quer distância.
Ele quer ir o mais rápido possível para bem longe de todas as restrições, de todas as responsabilidades. Ele quer ir embora. Mas como o pai não morre, então ele vira para o pai e diz: olha só, me dá minha herança. Eu quero ir embora, mas eu quero ir embora com tudo que eu tenho direito. Não quero deixar nada aqui. Como nós vamos ver ao longo das nossas exposições, essa cultura na qual Jesus conta essa história era uma cultura extremamente rígida, tradicional. Uma cultura onde a honra era algo extremamente importante. Uma cultura na qual o quinto mandamento era algo que predominava. Numa cultura como essa, que honrava o quinto mandamento, o pedido desse jovem é algo extremamente ultrajante. Você sabe o que era o normal da gente ler aqui no verso 13? Ou no final do verso 12, quando ele pede a herança? O normal era a gente ler assim: e o pai imediatamente deu-lhe um tapa no meio da cara. Porque era isso que se esperava, era isso que acontecia. Quando um jovem vira e fala assim: me dê a parte da herança que me cabe porque eu quero ir embora, ele tinha que ser repreendido imediatamente. Porque quando ele faz esse pedido, ele está desdenhando de toda a tradição familiar. Naquela estrutura ali, na qual Israel estava inserido, o supremo ato de vergonha era esse. Não havia como Jesus retratar uma vergonha maior do que essa que ele disse aqui. Ele retratou. De um jovem virar para o pai e dizer assim: o senhor está demorando a morrer, eu quero viver a minha vida, então o senhor me dá o meu dinheiro que eu quero ir embora. Qualquer filho que fizesse um pedido como esse a um pai que ainda estava saudável era visto como um grande traidor. Na lei de Moisés, está lá em Deuteronômio 21, filhos rebeldes como esse, a lei diz que eles podiam ser apedrejados. Se esse pai desejasse, podia apanhar aquele menino, colocá-lo em praça e apedrejá-lo. Filhos rebeldes como esse aqui, eles eram destituídos completamente de todos os seus direitos. Expulsos, poderiam ser expulsos da casa do pai, sem nenhuma recompensa, sem nenhuma herança. O pai poderia dizer assim: como é que é? Você me pediu a herança? Pois bem, você vai sair da minha casa com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. Se você ler lá em Deuteronômio 21, você vai ver que pessoas como essa daqui, jovens como esse daqui, eram considerados mortos pela família. E era muito natural, naquela época, inclusive, ao mandar o filho para fora de casa, fazer-se um velório. Sabia disso? Um velório, um funeral simbólico para aquele filho rebelde, que agora não era mais considerado filho. Se você reparou na leitura e conhece a história, no fim da parábola, o pai vira para o irmão mais velho, para o filho mais velho, e diz assim: esse teu filho estava morto. Esse teu irmão estava morto. Considerado morto. Até hoje, os filhos de judeu que possuem comportamentos como esse, existe uma palavra, para vocês terem uma noção de como que isso era tão sério, existe uma palavra até hoje para tratar pessoas assim, que é a palavra Kadish. Kadish era uma expressão, uma prece fúnebre, onde o pai declarava o filho como morto. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. O quê? Kadish.
Sai daqui! E uma vez deserdado, era quase impossível ao filho rebelde retomar sua posição na família. Se acontecesse, ele deveria restituir à família a desonra que causou e trazer novamente os recursos que desperdiçou. Ainda assim, ele perderia muitos direitos que gozava antes como membro da família. E futuramente, quando o pai morresse, ele não receberia mais nada como herança. É por tudo isso que eu digo, eu pergunto, será que esse rapaz ele pensou? Será que ele refletiu, ele calculou as consequências de sair de casa? Provavelmente não. Quando nós saímos de casa, seja para comprar pão, seja para uma viagem longa, seja para nunca mais voltar, a gente tem que se preparar. E esse jovem aqui não estava preparado para sair de casa. Apesar de tudo isso, quando ele pede a herança, desonrando abertamente o pai, nós temos algumas surpresas na parábola. Obviamente, que os moradores locais ali ficaram sabendo do ocorrido. Obviamente que eles esperavam do pai um ato de disciplina, porque o rapaz precisava ser punido. E é nesse momento que nós nos deparamos com a primeira das muitas surpresas que a parábola nos conta. A primeira surpresa está aí, final do verso 12. E ele lhes repartiu os haveres. Naquela comunidade, um pai que se desse ao respeito, ele recusaria esse pedido, ele iria punir o filho insolente. Era impossível um pai ceder a um pedido desses aqui. Mas aí diz o texto que esse pai acolhe o pedido, divide a herança. Esse pai, ao invés de golpeá-lo ali na face pela sua insolência, ele concede ao filho aquilo que ele desejava. O pai está disposto a suportar aquela angústia do amor rejeitado. E talvez esta seja a mais dolorosa de todas as angústias pessoais. Talvez não exista nada na minha, na sua, na vida de um ser humano do que a dor de um amor rejeitado. Nas nossas relações, uma das coisas que mais nos ferem, que mais nos magoam, é um amor rejeitado. Quanto maior o amor, maior a dor, quando esse amor é rejeitado. E isso só coloca em evidência a graciosidade desse pai, que é um pai amoroso, e que é um pai que vai fazer algo sem precedentes. Ele lhe repartiu os haveres, ele deu a herança. Contra todas as probabilidades, contra todas as tradições, ele divide os bens entre os filhos e vira para aquele menino insolente e fala: está aqui. Aquele texto que eu mencionei há pouco, de Deuteronômio, nos diz que numa família de 2 irmãos, o filho mais velho ganhava o dobro do mais novo. 2/3 iam para o mais velho e apenas 1/3 ficava com o mais novo. Eu acho isso completamente injusto. Concordo com essa tradição daquela época, não. Mas o que quer que seja 1/3 de tudo que aquela família tinha,
o que esse rapaz recebe é muita coisa. Porque 1/3 daquela família não era pouca coisa. Por que não era pouca coisa? Eles tinham servos. Família naquela época que tinham servos era uma família de muitos recursos. No final da história, quando tem aquela festa enorme, o pai contrata músicos e dançarinos. Tinha que ter dinheiro para isso. No final da história, diz o texto que o pai contrata homens, além dos empregados normais que ele já tinha. Tinha que ter muito dinheiro para isso. A história diz que eles tinham animais, incluindo um bezerro cevado. Quando nós chegarmos lá na frente, nós vamos ver tudo que está por trás de uma família que tem um bezerro cevado. É impressionante o que era necessário para uma família ter um bezerro cevado. Então, era uma família de muitos recursos. E quando esse menino fala assim, 1/3, quando o texto fala de 1/3, não é pouca coisa. Ele levou muita grana. Ele saiu de casa ali, poderíamos usar uma expressão dos dias de hoje, com burro na sombra, para viver a vida do jeito que ele bem entendesse. E a atitude desse rapaz de sair de casa, ela tem algumas lições importantes a nos ensinar. Hoje é só isso que eu queria trazer para vocês, o perigo da gente sair de casa sem estar preparado e entender o que significa que sair de casa. O que essa atitude nos lembra? Primeiro, o enorme perigo da insatisfação. O que levou esse rapaz a sair da sua casa e a ir para esse país distante? Muitas coisas, mas certamente que uma delas é a insatisfação. Gente, perceba isso. Ali onde ele morava, ele tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha comunhão e conforto. Ele tinha abrigo, ele tinha pão, ele tinha roupa, ele tinha calçado, ele tinha anel no dedo. Ele tinha tudo que o pai possuía, porque também era dele. Ele vivia ali cercado de bênçãos, de prosperidade, nada lhe faltava. Tempos depois, quando ele está lá na sarjeta, ele lembra de tudo aquilo que ele tinha e não dava valor. Na verdade, ele lembra dos empregados do pai. E esses empregados que nós vamos ver aqui eram os diaristas. Nem eram aqueles empregados recorrentes, eram aqueles que o pai, que um patrão muitas vezes contratava para fazer um dia de serviço, que eram aqueles que ganhavam menos. Ele lembra dessas pessoas e diz assim: os mais inferiores dos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele vai sentir falta, tempos depois, daquilo que os menores dos empregados tinham. Mas ele não dava valor. Apesar de tudo isso, de ter tudo que tinha, ele cava ali um poço de insatisfação dentro do coração e começa a se sentir infeliz dentro da casa do pai. O que ele faz aqui? Ele vai esticar o pescoço, ele vai olhar para outra janela, a janela da cobiça, e lá ele vai ver, além do muro, um mundo supostamente colorido, atraente, cheio de emoções, e ele deseja ardentemente ir para aquele mundo. Então ele pede ao pai a herança, e aí ele parte para aquelas grandes e intensas aventuras. Ele abandona tudo aquilo que mais tarde ele vai sentir falta. Porque achava que alegria, que felicidade, que viver bem
insatisfeito com as coisas que tinha. E aí, tudo de ruim que vem sobre a vida desse rapaz, e não foi pouca coisa, tudo de ruim que veio sobre a vida dele, começou onde? Na sua insatisfação. Começa quando ele se sente infeliz na casa do pai. A companhia do pai, a companhia do irmão já não preenchia mais a sua vida. Ele queria conhecer, experimentar algo mais. E a insatisfação o impulsionou para a vida de sofrimento que ele vai ter lá na frente. O que fez Adão e Eva tombarem? Insatisfação. O que fez Lúcifer virar Satanás? Insatisfação. A insatisfação é aquela ideia tola de que a felicidade sempre está do outro lado. A insatisfação é esse pensamento insano de que Deus, com a vida que Ele tem nos dado, está nos privando de alguma coisa melhor que nós merecemos. Irmãos, nós devemos ter muito cuidado com as nossas insatisfações, porque elas podem, assim como foi para esse rapaz, ser a causa da nossa ruína. Tem muitas famílias vivendo um inferno por causa de dívidas contraídas pela insatisfação de um dos membros da casa. Um inferno crônico, que levou toda a família para o buraco porque um ficou insatisfeito. Dívidas e mais dívidas. Tem muito casamento destruído por causa da insatisfação de um dos cônjuges em relação ao outro. Tem muitas pessoas enfermas, porque num determinado momento de suas vidas estavam insatisfeitas com os seus corpos e fizeram loucuras na busca de um corpo mais bonito. Padrão Sociedade 2024. Insatisfeito, foi lá e fez loucura. Doentes, adoecidas. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus para tratarmos e aprendermos a lidar com as nossas insatisfações. Repito, a grande ruína desse jovem começou com as suas insatisfações. O apóstolo Paulo uma vez disse assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. O que significa contente? Satisfeito. Paulo está dizendo assim: para mim, qualquer situação está boa. Aprendi a viver contente na fartura e na escassez. Tanto sei ser humilhado quanto exaltado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi. Ele está dizendo assim: olha, os meus sentimentos, eles não são alterados, eles não são conduzidos pelas circunstâncias. Eu sei viver bem diante de qualquer coisa, em qualquer circunstância. E é muito interessante essa fala dele, porque ele diz assim: eu aprendi a viver satisfeito. Ou seja, satisfação é algo que a gente aprende. Satisfação é algo que a gente vai cultivando deliberadamente com o passar do tempo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, contentamento não é algo genético. Contentamento é algo que a gente vai cultivando, a gente vai praticando, a gente vai aprendendo. Paulo teve momentos na vida dele
em que ele não sabia o que era estar satisfeito. No entanto, a vida, as circunstâncias, Deus foi trabalhando no coração dele e ele diz: olha, eu aprendi, eu amadureci, eu modifiquei em relação a essa questão de insatisfação. Acabamos, há alguns meses atrás, de estudar aqui o livro de Eclesiastes. E quando nós vimos, lá no início da nossa série de mensagens do agridoce, quando Salomão, lá no capítulo 4, ele vai dizer assim: vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Salomão está dizendo o que com isso? Não é apenas o preguiçoso que é tolo. Aquele que exagera na medida do esforço para ganhar dinheiro também é tolo. Salomão está dizendo: olha, é tolice você obter 2 punhados com esforço exagerado, se for possível você viver com tranquilidade tendo apenas 1 punhado. O que Salomão está dizendo aqui é o seguinte: sabe quem é aquele que corre atrás de 2 punhados? É aquele que fica se medindo com a régua do outro. É aquele que fica se comparando com o outro. É aquele que pensa que ser rico é ter $100 a mais que o cunhado. É aquele que pensa que ser rico é ter um carro melhor do que o do vizinho. É ter uma casa melhor do que a da prima. Para essas pessoas, não é preciso ter muito. Basta ter mais do que o outro. Você precisa ter mais do que o outro com quem você convive. Salomão diz: é por isso que tanta gente trabalha assim, insatisfeita. A resposta de Salomão é que as pessoas correm atrás. Ou seja, estão insatisfeitas por causa de inveja. Porque quer ter mais que o outro. Salomão está dizendo: olha, a competição dá mais trabalho que o trabalho. Existem pessoas que não dormem, não é porque lhes falta, mas é porque elas querem ter mais do que os outros. Salomão diz: isso é loucura, isso é insensatez. Portanto, muito cuidado com as suas insatisfações. Foram elas que levaram esse menino para longe da casa do pai. Foram as insatisfações dele que o conduziram para aquela situação miserável de querer comer a comida dos porcos. Segunda lição que a vida desse rapaz nos mostra: o desejo de sair de casa dele nos ensina o perigo da rebelião, não apenas o da insatisfação, mas também o da rebelião. Ele tinha direito a 1/3 da herança, mas essa parte só seria dele no dia que o pai morresse. Quando ele pede a herança, ele rompe com o pai, ele rompe com tudo aquilo que o pai simbolizava. Ou seja, ele está mais interessado em curtir a vida do que agradar o pai. Ele prefere o pai morto ao seu desejo de experimentar as alegrias e os prazeres do mundo. Ele mata o pai no coração e sai de casa levando todos os recursos. Ele se apressa em seguir o seu próprio caminho e ele parte para uma terra distante, longe do pai. Irmãos, quantos de nós somos semelhantes a esse rapaz?
por natureza orgulhosos, por natureza rebeldes. Quantos não têm mais alegria, prazer na comunhão com o Senhor? Essa semana eu compartilhei um vídeo lá no grupo da igreja, do Augustus, falando de quem anda no Espírito e quem anda na carne. Quem é a pessoa que anda na carne? Lembra lá? É aquela pessoa que não tem prazer na lei do Senhor, nas Escrituras, na oração. Não anseia por aquele momento a sós com Deus, pela devocional. Quantos aqui estão nesse momento de suas vidas na terra distante? Quantos aqui nesse momento estão longe da casa do Pai? Desperdiçando tempo, energia, capacidade, afeições com coisas inúteis. O avarento faz isso de uma maneira, o escravo das suas concupiscências, aquele que ama os prazeres do mundo fazem de outra forma. E tudo isso revela a rebelião que existe no nosso coração. Não queremos relação com o Pai. Isso é rebelião. E, gente, rebelião na Bíblia é algo seríssimo. Rebelião na Bíblia é tratado no mesmo patamar de feitiçaria. Fazer a nossa vontade em detrimento da vontade do Pai. Qual é o nome disso? Rebelião. Você vira para o seu filho e fala assim, eu não quero que você ligue a televisão depois de 10 horas da noite. Ele vai lá e liga depois de 10 horas da noite. O que ele fez? Prevaleceu a vontade dele sobre a sua. O que é isso? Rebelião. Rebeldia. Ele não se conformou com a sua vontade, que é a pessoa que comanda aquele lar. Quando nós fazemos a nossa vontade e não a vontade de Deus, isso tem um nome: rebelião. Quando nós trilhamos pelos nossos caminhos e não pelos caminhos de Deus, nós estamos nos rebelando. Caminhos de desobediência, caminhos de rebelião, vocês podem ter certeza. Qual é o fim deles? Vergonha, desprezo, desespero, comer com os porcos. O rapaz que tinha fartura na casa do pai, por causa da sua rebelião, acaba lá no meio dos porcos. E aí deixa eu te contar uma coisa. Se você for filho de Deus, se você for filha de Deus, no final, você vai ceder. Sabe por quê? Porque Deus não abandona os seus filhos. No final da história, onde que está o filho rebelde? Dentro da casa do pai. Sabe o que isso significa? Que o tempo longe da casa do pai é um tempo de juízo. É um tempo de sofrimento. É um tempo que você vai apanhar, que você vai sofrer. Lembra lá da história de Paulo? De Saulo? Deus virou e disse: Saulo, duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Sabe qual é a ideia ali? Sabe qual é? Você está preso com aguilhão. Aguilhão tinha um monte de ponta, assim, igual faca. E você fica ali se batendo. O que uma pessoa que está presa com os aguilhões não deve fazer? Se bater.
Quanto mais ela se bate, mais ela se fere. É o que na nossa sociedade hoje se diz como dar soco em ponta de faca. Se você é filho, quanto mais você se bate, mais você se fere. Duro é para ti, Saulo, ficar brigando. Sabe por quê? Porque você vai vir. No final das contas, você vai vir. Agora, você fica aí sofrendo porque você quer. Porque você não se humilha. Enquanto você estiver aí, você vai apanhar. Nós devemos ter muito cuidado com rebeldia. Esse menino foi um menino rebelde e sofreu e apanhou muito por causa da sua rebeldia. Terceira lição que o desejo desse menino de sair de casa nos mostra: imediatismo. Imediatismo. Insatisfação, rebelião, imediatismo. Dá-me a parte dos bens que me cabe. Uma atitude típica de uma pessoa jovem e imatura. Uma postura, uma atitude impulsiva de alguém que não sabe esperar o tempo para fazer as coisas. Irmãos, o mundo está cheio de pessoas que querem fazer as coisas rápido, imediatamente, de forma instantânea. Em nossos dias, então, a geração do fast food, para essas pessoas, tudo tem que vir e vir rápido. A gente não aguarda ficar carregando ali o site 5 segundos. Se demorar 5 segundos, a gente já... Nós não suportamos esperar. Queremos tudo imediatamente. Cada dia mais o mundo prolifera pessoas com atitudes assim. Conhece pessoas assim? Come na frente de todo mundo. O primeiro, está lá, sempre o primeiro. Liberou, não espera a vez. Age por impulso. Parece que a pessoa é controlada por um instinto animal. Tem dificuldade de usar ali o raciocínio, a lógica, a razão. Quer tudo rápido, imediatamente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As expectativas de mudanças repentinas é própria de pessoas iludidas. As coisas não mudam no estalar de dedos. Esse tipo de gente espera que a vida seja resolvida num passe de mágica. Ganhar na loteria, receber uma herança, sei lá, de um parente desconhecido, tropeçar no gênio da lâmpada. Não, alguma coisa vai acontecer que a minha vida vai mudar de repente. Não vai. Essas pessoas estão muito mais próximas da fantasia, do escapismo, do que da realidade, da responsabilidade. Gente que é incapaz de assumir o ônus do dia a dia, incapaz de assumir as dificuldades que a vida nos impõe. Esse menino aqui, ele é alguém imediatista, ele não sabe esperar. Ele vira para o pai e diz: me dê a parte dos meus bens que me cabe. É minha, eu quero ir embora. E o senhor não morre, eu quero ir embora agora. Ele não sabe esperar.
o momento de receber a herança. Ele deseja ter o que é seu imediatamente. Não sabe aguardar. E no final, passou vergonha. Normalmente é isso que acontece com essa geração todinha. No final, passa vergonha. Principalmente quando não tem um pai, quando não tem uma mãe, quando não tem um pastor, quando não tem alguém por perto para defendê-los. Passa vergonha. Normalmente, pessoas impulsivas, afoitas e precipitadas, elas têm problema na relação delas com Deus. Sabe por quê? Deus responde orações de forma instantânea. Como ela é imediatista e Deus não responde de forma instantânea, ela para de orar. Deus faz as nossas vontades de uma hora para outra. Ela vai aprendendo duramente que Deus não responde aos caprichos dela. Esse é um dos problemas de pais que dão tudo para os seus filhos. Eles vão sendo educados a ter tudo o que querem na hora que bem entenderem. Quando eles se depararem com um Deus que é diferente do pai, que é diferente da mãe, que não dá tudo o que ele quer e nem na hora que ele quer, ele vai ter problema. Pessoas impulsivas, pessoas afoitas, têm problema na relação delas com Deus, por quê? Porque santificação acontece da noite para o dia. Santificação leva tempo. A salvação é um ato, mas a santificação é um processo. Leva a vida inteira. E como a pessoa muitas vezes não tem paciência, ela abandona tudo. Irmãos, sair de casa sem estar preparado é algo muito perigoso. Muito perigoso. Nós podemos nos deparar com situações inusitadas, situações às quais a gente não sabe lidar. E esse rapaz saiu de casa sem estar preparado. A boa notícia é que para aqueles que são filhos de Deus, existe a certeza de que apesar de desperdiçarmos de forma irresponsável, dissoluta, aquilo de bom que Deus nos deu, apesar de fazermos tudo aquilo que a gente não devia fazer, ainda é possível retornar para casa. Para aqueles que são filhos de Deus, ainda é possível retornar para casa. Porque o nosso Pai, onde Ele está? Eu estou doido para chegar nessa parte da parábola. O Pai, todos os dias, ia lá para o portão e ficava olhando. Um dia Ele vai voltar. Um dia Ele vai voltar. Esse tipo de vida que ele está vivendo não se sustenta. Ele vai voltar. Essa parte da parábola, ela é encantadora. E se você observar esse pai, ele está dispensando graça o tempo todo.
Todas as vezes que o Pai aparece na parábola, ele aparece para quê? Para dispensar graça. Não tem um momento na parábola em que o Pai não esteja dispensando graça. Pai, da minha parte dos bens que me cabe, você merece um tabefe no meio da sua cara. Não é isso. Ele dá aquilo que o filho não merece. Isso é graça. Quando o filho volta, aquele menino, ele tinha que ser tratado como um dos empregados. Ele tinha que reconquistar, através de muito esforço, o lugar dele na casa. Mas não. Se você observar, e a gente vai ver isso depois, o pai não deixa o menino nem terminar o discurso. O discurso que ele tinha ensaiado, quando ele está lá na terra distante, ele só chega na metade. Porque quando ele está na metade do discurso, o pai fala: tragam rápido a roupa, vestiu, anel no dedo, sandália nos pés, chama os músicos, chama a banda, mata o novilho cevado. Ele está dispensando graça sobre o filho o tempo todo. Para quem? Para aquele que aprontou um monte. Ele dispensa a graça. Ele oportuniza ao filho algo que ele não merece. Aí quando chega na segunda parte da parábola, está o mais velho lá do lado de fora fazendo beicinho. Não vou entrar. O pai sai de onde ele está e vai lá e tenta convencer o menino a entrar. Que é isso? Graça. Irmãos, o nosso Deus é um Deus cheio de graça, que dispensa favor e graça sobre a sua vida o tempo todo. É que você não percebe, é que você não vê. Igual esse menino aqui, mais velho, que não conseguia ver, e o pai tem que mostrar para ele, e o pai tem que dizer: filho, tudo que é meu é seu, para com isso. Ele não conseguia enxergar. Assim como nós também não conseguimos enxergar os favores constantes e diários de Deus sobre as nossas vidas. A gente não merece, mas Deus o tempo todo dispensa favor, em bondade, em amor. Ele vai nos oportunizando muito mais do que a gente precisa. Sabe quem foi John Newton? John Newton foi um dos piores que esse mundo já teve. John Newton foi capitão de navio negreiro. Se o seu professor de história nunca te ensinou o que é um navio negreiro, você devia ler o que é um navio negreiro. O que foi um navio negreiro? Para você ter uma noção, tubarões atraídos pelo cheiro dos navios negreiros acompanhavam eles ao longo do oceano. Não são poucos os historiadores que dizem que os campos de concentração de Auschwitz, com Hitler, nem chegam perto do que eram os navios negreiros. John Newton foi capitão de navio negreiro. E o apelido de John Newton era Jonas. Sabe por quê? Porque tudo de ruim que acontecia no navio negreiro, a culpa era dele. Ele era mau, muito mau, terrivelmente mau. Um dia John Newton se converteu. E ele escreveu um dos hinos mais belos do cristianismo, Amazing Grace. A graça de Deus, que o doce sol.
levou-me ao Salvador. Perdido era eu, a graça me encontrou. Que grande pecador eu era. É John Newton que diz o que está aí no esboço e eu encerro com a frase dele. John Newton diz: não sou o que posso ser, não sou o que devo ser, não sou o que quero ser, não sou o que espero ser, mas agradeço a Deus, porque não sou o que outrora era. E posso dizer com o grande apóstolo, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Irmãos, nós temos um Pai que está pronto a dispensar graça sobre as nossas vidas. Basta nos arrependermos dos nossos pecados. Que Deus o leve a arrependimento e a graça dele certamente cairá sobre a sua vida. Que assim seja na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra encantadora, extraordinária, graciosa. Obrigado porque ela nos revela quem tu és, este Deus encantador, extraordinário, gracioso que tu és. Ó Deus, se há entre nós aqui alguém que saiu de casa e está nesse momento de sua vida perdido, longe da proteção do Senhor, longe dos cuidados do Senhor, no meio dos porcos, se alimentando daquelas imundícias desse mundo. Ó Deus, que o teu poder resgate estas pessoas, que a tua graça traga estas pessoas para o nosso meio, para o teu reino, para os pés da cruz. Lembramos, ó Deus, dos nossos amigos e familiares que conhecem a tua palavra, que estão neste momento numa terra distante, que saíram de casa, saíram da proteção do Senhor e hoje estão sofrendo. Ó Deus, resgate essas pessoas, traga-as de volta. Não as deixe, ó Deus, muito tempo longe, sofrendo, mas que a tua graça seja sobre elas, onde quer que estejam. E por fim, ó Deus, leva-nos de volta às nossas casas, leva-nos de volta ao nosso cotidiano, à nossa semana, com esta mensagem encantadora deste Deus gracioso que tu és, deste Deus que nos oportuniza, deste Deus que está pronto a nos perdoar, mesmo quando a gente apronta um monte. Ó Deus, leva-nos em paz com estas verdades e que elas incomodem o nosso coração e que elas venham a ficar borbulhando ali na nossa mente até nos arrependermos de nossos pecados e corrermos para os braços do Senhor. É a nossa oração e é o nosso pedido, em nome de Jesus.